Jesus. Amém? Irmão, a verdade, né, e a ficção, elas até parecem um pouco, né? Ficção, na realidade, vamos colocar assim, para não falar mentira, vamos colocar assim, né? Mas, às vezes, a pessoa conta uma ficção e ela acreditando até que seja uma verdade. Mas, a verdade, a diferença entre uma e outra é que a verdade ela é cara. Por que a verdade é cara? Porque a verdade necessita do teu empenho, de você pesquisar, de você ter disciplina, de você ter método, de você raciocinar. É ou não é verdade? Para encontrar o quê? Uma verdade. Quer ver uma coisa? Boldo é muito bom para o fígado. Quem já tomou boldo aí? Eu também já tomei. É legal, maneiro. Show de bola. É ou não é verdade? É bom demais. Mas a maioria que tomou boldo aqui, tomou porque alguém falou que é bom ou porque, na realidade, leu em algum lugar que o boldo, ele, né, cientificamente atua não sei o que, aonde. Ninguém fez isso, gente. Fez? Não. E se não fosse verdade? É isso que eu quero falar. Então, às vezes, por exemplo, antigamente se falava que tomar leite com manga fazia o quê? Quem já ouviu falar isso? Eu também. Até eu tomar leite com manga e vi que era gostosão. E eu não morri. Então, folclore e ficção é muito mais fácil de ser assimilado que uma verdade. Não é? Porque, na realidade, a verdade, às vezes, além de demandar tempo, esforço, sacrifício, não é verdade, né? Para poder a gente conseguir uma verdade. Mas a verdade vale a pena porque ela realmente liberta. Ela abre os seus olhos. Né? E a verdade do Evangelho é a mesma coisa. Só que, na realidade, as verdades, vamos colocar assim, ela também causa uma certa dor, um confronto. Quando, por exemplo, você descobre que você bateu o pé firme em determinadas coisas, depois você descobre que estava errado e você discutiu com alguém, como é que você se sente? Pelo menos uma pessoa normal vai se sentir mal. Sente ou não sente? Paguei mico, vacilei. É ou não é verdade? E eu já passei vergonha discutindo por algo, né? Que achava que era certo, depois eu descobri que estava errado. Eu senti vergonha sem estar perto. Quem já sentiu isso aqui? Não é? Porque a verdade, ela acaba liberta, mas às vezes gera dor. Por isso a maioria prefere o quê? A mentira, a ficção. Deus falava todo dia com Adão e com Eva. A Bíblia diz que todo dia na virada ele falava com Adão e Eva. A serpente falou quantas vezes? A Bíblia mostra. Uma vez. Mas foi atraente a mentira? Foi por quê? Né? Naquilo que Satanás caiu, ele contou uma história para Eva, olha, Deus não falou que você se comer vai morrer, mas não é bem assim não. É porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Olha o olhão. Fala com a pessoa, o olho grande não entra na China. É ou não é verdade? Não sei se entra mais não, né? Agora está mudado lá. Mas, é ou não é? A ganância, deu para entender? Então, a mentira geralmente vem de encontro, né? Vem, né? Naquilo que você deseja. E aí você já está querendo ouvir aquilo, o que você faz? Opa! Por isso a Bíblia diz que nos últimos tempos, vamos colocar aqui agora, as pessoas teriam comichões no ouvido e amontoariam para si mestres segundo o desejo do seu coração. Então você deseja algo e procura validar aquilo com qualquer argumento que satisfaça o que você deseja. Estou sendo claro aqui? Amém? E aí a maioria anda cego para um lado e para o outro. Então, a verdade, né, não é fácil, porque tem pessoas que se você fala com ela e você consegue mostrar com clareza, elas vão ficar até com raiva de você. Vão ou não vão? Vão ficar com raiva. Mas Jesus falou que a mentira aprisiona. A verdade o quê? Liberta. Então você prefere o quê? A verdade. Então os milagres que o Senhor Jesus faz, que a Bíblia faz, elas não são mágicas.
A minha saúde emocional e espiritual, ela não acontece simplesmente porque alguém vai e faz uma profecia para mim, joga uma mensagem qualquer, não. Elas sempre requerem de mim uma atitude. Existe sempre uma contrapartida da minha parte e da sua parte. Por isso que muitos são enganados, o tempo passa e não conseguem resultado igual a irmã conseguiu. Porque preferiu dar ouvido o quê? Que o Senhor Jesus pode abençoar e, se cumprir princípios, ele vai atuar na sua vida. Assim como atua na sua. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quando o Senhor Jesus ele fala, olha, quem não multiplicar os talentos, fica do lado de fora. Se não multiplicar as minas, fica do lado de fora. Quando ele fala, se deixar a fascinação pela riqueza, pelo poder e pelos cuidados da vida tomar em conta do coração, a fé vai embora e a semente do evangelho não germina. Quem está falando tudo isso? Quem? Jesus, a própria verdade, que tem o espírito da verdade. Então eu não posso desqualificar e desconsiderar aquilo que Jesus fala só porque exige uma contrapartida, só porque eu tenho que fazer um esforço, só porque eu tenho que fazer minha parte. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Quisera Deus. Por exemplo, não é assim que funciona, que a pessoa entrasse com um problema na igreja e a gente simplesmente fizesse uma oração e o problema desaparecia. Uma boa parte acontece isso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, a maioria das pessoas que a gente trata aqui, que a gente ajuda, a gente dá um caminho. E às vezes que eu caí em alguns buracos, que a vida me impôs, ou que eu mesmo fui parar com as minhas próprias pernas, não tinha mola no buraco. Esse é o problema. Não tem aqueles filmezinhos que cai e tem uma mola para você pula? Não, a maioria das vezes tu tem que subir como? Quem já subiu o buraco assim? Saiu do buraco? A maioria. É ou não é verdade? Com esforço, com humildade, pedindo ajuda. Não dá. Fulano, joga uma corda aí, é ou não é verdade? Então o evangelho, quando a gente fala de expansão, quando a gente fala ampliar a tenda, quando Deus fala firmar as estacas, eu vou falar aqui, em Isaías 54, Deus para quem não está familiarizado com esse versículo que a gente estabeleceu esse ano, diz o seguinte, o Senhor fala assim, olha, amplia a tua habitação, firma bem as estacas, né, pegue as cordas, né, amarre a tua tenda, porque vai transbordar. Mas não vai transbordar se você não firmar as estacas, não amarrar bem a tua tenda. Quem entendeu bem aqui? Não ampliar os termos da tua habitação, não vai acontecer. Então, se é o início, aproveita o início para fazer o quê? Para firmar bem isso, para poder você, né, transbordar. Que Deus fala, ele não fala assim, que talvez eu vá fazer você transbordar. O que ele fala? Porque vai transbordar, faz o que eu falo, que eu vou cumprir o que eu prometo. Estou sendo claro aqui, gente? Se você fizer o que Deus manda, não tem como não acontecer o que Ele determinou. Que Ele mesmo é o fiador da própria palavra. Então, como é que a gente às vezes arruma um fiador para ir no banco, para comprar um carro e tal? O fiador pode dar problema, você também, mas o próprio Deus é o fiador da palavra que Ele te deu. Então não tem como dar errado, em hipótese alguma. É mais fácil o mundo todo desaparecer do que Deus não cumprir a palavra dele. Então, quem deseja esse ano ser muito abençoado aí? Vida abundante. É só firmar bem as estacas. Nós vamos falar um pouquinho das cordas hoje. Amém? Firmar as estacas é você firmar a base que você tem na rocha que é Jesus, na palavra de Deus, aquilo que você recebe da palavra, ser a verdade absoluta na tua vida, para que ele fique satisfeito, porque isso determina o que é fé. Amém? Agora, as cordas é outra história. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos um corpo, não é isso? E cada um de nós somos o quê? Membros uns dos outros. Fala que o irmão que está falando uma vez assim, ó, nós somos membros uns dos outros. Como é que é? Como é que fala? Uma mão lava a outra, né? Duas lava a outra. É por aí, né? Ainda bem que vocês conhecem bem o negócio. Tem um dito popular que são legais e é verdade. Né? Então, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, eu faço uma parte, você faz uma e nós fazemos coisas maiores.
Amém? Por exemplo, nós temos o evangelismo amanhã. Sozinho não dá para fazer. Mas a igreja toda, o que acontece? Vai lá fora, alimenta a gente, né? Dá, ora, abençoa, e é assim que funciona. Glória a Deus. Então, vamos falar assim, que as cordas são, na realidade, a nossa parte para que as coisas venham a acontecer. Igual as juntas. Um corpo precisa de quê? Juntas. Então, o que me liga a você, o que nos liga a Deus, são as juntas. Deu para entender bem? E o que são essas juntas? Vamos olhar a palavra de Deus? Efésios capítulo 4, versículo 15. Glória a Deus. Amém? O que são essas juntas? Diz assim, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor. Todos acharam? Está escrito ali, né? É amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Fala comigo, as juntas ligam os membros para que o corpo possa exercer sua função. Feche seus olhos nesse momento, a gente orar ao Senhor. Quero te pedir que ore comigo, peça ao Pai que fale contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora, mais uma vez, te pedir que o Senhor venha nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos, necessitamos ouvir, a fim, Senhor, de cumprirmos os teus propósitos, sermos mais que vencedores, sermos abençoados e abençoar o nosso próximo em nome de Jesus. Amém? Gente, olha só. Deus não criou o ser humano para viver isolado, criou? Não, sempre para vivermos uns aos outros. E na sociedade, a própria sociedade, nós servimos uns aos outros, na sua função. Um pedreiro, um eletricista, na verdade, né? Um profissional da saúde, um educador, seja lá quem for, você serve à sociedade. A sociedade também é um organismo vivo, na verdade, né? Só que o que acontece? O que liga, na realidade, a sociedade, né, os membros, né, estão ligados por uma junta que às vezes não são muito assim dignas diante de Deus. Qual o interesse, por exemplo, de alguém que vai arrumar um trabalho normal? Primeira coisa que ele pensa é o quê? O salário dele. O salário não é digno? Mas não de acordo com a espiritualidade que o Senhor Jesus quer passar para a gente. Porque o que está ligando você àquele trabalho não é o serviço que você vai prestar para alguém. O que está ligando você àquilo ali é o quê? É o seu dinheiro. Estou sendo claro aqui? As pessoas estão em segundo plano. Ou não é? Isso é o normal do mundo. É um organismo vivo do mundo. Né? A pessoa abre uma empresa, ela abre a empresa pensando só em servir os outros. Não, ela abre a empresa pensando o quê? Em prosperar e oferir o quê? Lucro. Né? Tanto que na razão social, se eu não me engano, está ali nossa contadora, não deixa, né? Qual a finalidade da empresa? Lucro. Entendeu bem, gente? Amém? Qual é a finalidade? Lucro. Não há nada de errado nisso, é estabelecido pela lei. Acabou. Então, todas as pessoas que exercem uma função na sociedade, a primeira coisa que se pensa é o quê? Primeiro, não sei qual é a porcentagem, mas a grande maioria vou arrumar um trabalho porque eu quero ganhar o meu salário. Isso não é nada de errado. Mas não é a causa principal pela qual o corpo de Cristo é ajustado um ao outro. Então, as pessoas podem buscar uma posição social por ganância? Pode ou não pode? É uma junta. Está ligando. Por vaidade? Ou não é? Pode ou não pode? Pode. Por competição? Pode. Por avareza? Pode. As pessoas estão ligadas uma para a outra por avareza. Pode ou não pode? Então, o que liga na realidade a sociedade uma a outra pode ser coisas que não são boas. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala mais na frente um pouquinho. Ele fala aqui no versículo 17 o seguinte: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade do seu entendimento, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Olha só, para a gente não andar como andam quem? Os outros gentios. Olha só, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda impureza. Ou seja, não aprendeste assim com Cristo. O que significa isso? O mundo anda remando de uma forma, eu tenho que remar como Cristo manda. Então, a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, como as pessoas elas podem se unir para fazer o mal? Pode ou não pode? Esse propósito é uma junta, uma ligação, né? Para se vingar de outro, para cometer injustiça, para cometer corrupção, para assaltar, para roubar, pode ou não pode? Para traficar, todos esses interesses são juntas, estão ligando um membro no outro. Mas se as juntas são doentes, os membros estão o quê? Doentes também. Então aí o Senhor vem falando já o que deve me ligar ao meu próximo. O que deve me conectar às pessoas, quais são os propósitos, quais são os sentimentos. Então as juntas, falar comigo assim, as juntas de um corpo saudável, vivo, são sentimentos, emoções e propósitos. Então, que tipo de sentimento liga uma pessoa? Tem pessoa que casa por interesse. É ou não é verdade? Casamento é só pelo quê? Interesse. Vai dar certo? Hã? Ou para manter opinião? Tem doente para tudo. Então não tem. Deu para entender bem? Então, o que nos liga ao nosso próximo tem que ser sentimentos, emoções, propósitos, mais nobres, estabelecidos pela palavra de Deus. Ele nos dá o caminho. E nós vamos ver aqui um pouquinho cada um deles. Glória a Deus. Amém? Então, por exemplo, a palavra de Deus diz que, com clareza, ela fala o seguinte: não mintais uns aos outros, porque quem mente quer fazer o quê? Enganar, tomar algum tipo de vantagem. É ou não é verdade? Não mintais uns aos outros. É um erro. E até porque a mentira, quem é o pai da mentira? Quem falou isso foi Jesus. E quem mente é filho de quem? Então fala que irmão está certo. Você não vai fazer isso mais, em nome de Jesus, né? Não vai dar carne a gato, que ele não só come peixe, né? Afinal, eu comi um peixinho hoje maravilhoso que a minha esposa fez. Eu confesso que ela falou, mas vou fazer peixe, vai ficar cheirando lá em casa. Eu falei, o peixe que vai comprar não vai ficar cheirando. E a gente comprou um peixinho, você acredita que não ficou cheirando? Glória a Deus, né? Aleluia. Né? E é bom, né? Então o que acontece? Qual é o vínculo? Eu queria comer um peixinho. A minha esposa, ela pensou o quê? Poxa, eu vou fazer, o peixe vai ficar fedendo no apartamento. Mas ela pensou o seguinte: poxa, qual o meu maior vínculo? É com o apartamento ou com o meu esposo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Então ela correu o risco de empestear o apartamento para fazer o peixe para mim. E aí fez o peixe, me agradou e o apartamento não ficou cheirando ruim. Pelo menos a gente acha que não, né? A gente lá dentro não sabe. Estou brincando, não ficou não. Mas o que nos liga ao próximo tem que ser coisas que vão abençoar o próximo também. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, o que é mais importante para você? As coisas ou as pessoas? No mundo, as coisas são mais importantes. Por isso que Paulo fala, não andeis como os outros gentios. Não pode. O que me liga a você, o que me liga à igreja, o que me liga ao meu próximo, o que me liga às pessoas que estão lá na rua, sem teto agora, tem que ser uma coisa só, uma junta chamada amor. Que aí eu vou estar agradando ao Senhor. Estou sendo claro aqui, gente? Então é muito importante a gente entender isso. Então, as cordas que vão firmar as estacas e a tenda para que o Senhor possa ampliar, né, fazer transbordar, tem que ser a minha ligação com o meu próximo. Não dá para você seguir sozinho
Uma vida egoísta é uma vida triste, uma vida egoísta é uma vida solitária, uma vida egoísta é uma vida depressiva. E o mundo segue nessa direção. Por isso a maioria das pessoas, elas começam, não quero cuidar da minha vida, mas daqui a pouco elas estão afundando cada vez mais. Então, o que é o egoísmo? Vem do ego, né, gente? Né? Então, quanto maior o ego, mais pesada a pessoa fica. É como se a gravidade atraísse para baixo, vamos colocar assim, as pessoas que têm o ego grande. Que aí, olha só o que liga essa pessoa uma a outra. Se a outra pessoa, por exemplo, alguém que é muito vaidoso, vê um outro melhor do que ele, como é que ele fica? Hein? Fica se corroendo, aí começa a gerar, além do ciúme, o que é a inveja. Olha o que está ligando ele a outra pessoa. Uma junta o quê? Doentia. Essa relação vai ser o quê? Doentia. É ou não é verdade? Cristo pode habitar nisso? Não. Olha só o que diz a palavra do Salmo 133. Né? Diz assim. Olha só o que diz aqui. Né? É gostoso esse salmo, né? Nosso varão ali seu Pimba, vamos lá. Conseguiu achar? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em o quê? Em união. Então, Deus, Ele ama a unidade. Tanto que Jesus, Ele ora por isso, mas não é qualquer unidade. Olha lá. Vivam em quê? Em união. Salmo 130, versículo 1. Aí, olha só o que Deus determina aqui depois. Volta do 2. É como óleo precioso sobre a barba de quem? De Arão, que desce sobre a barba de Arão e que desce sobre a óleo das suas vestes. O que significa esse óleo ali? A presença do Espírito Santo. Ali é o momento em que Arão foi ungido por Moisés para exercer o sacerdócio. Deu para entender bem aqui? Quando ele foi comissionado, ele recebeu a autoridade do Espírito Santo de Deus para poder ministrar para o povo. Então, quando a gente vive em união, a presença do Espírito Santo. Quando a gente vive em união, o Espírito Santo ele age na nossa vida. Deu para entender bem? Onde há discórdia, Deus não age. Onde há falta de amor, Deus não age. Onde falta da união, Deus não age. E Deus, ele determina o quê? Olha só, coisa maravilhosa. Determina unção. Porque quando a gente impeta a bênção apostólica, fala comunhão do Espírito Santo. Ou seja, a nossa comunhão é o Espírito Santo. Mas só pode acontecer isso se eu amar o meu irmão como a mim mesmo. Por isso que eu não posso mentir uns aos outros. Quem entendeu bem aqui? Aí, olha só aqui o que diz a palavra aqui, nos outros versículos, né? Diz assim, mas, no versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis de quem? Do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pela qual, aí olha aqui, deixai a mentira e falai o quê? Verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos. Então o que nos liga não pode ser mais a mentira, mas tem que ser o quê? A verdade. Irai-vos, mas não pequeis, não se põe só sobre a vossa ira. Tem gente que, olha só, que a ira é uma coisa ruim, mesmo que alguém cause injustiça contra você. Mas quanto mais tempo você passa irado, mais doente você fica. Menos vida você tem. Alguém com ira, com ódio de alguém, não vive. As pessoas vivem? Não vivem, não conseguem viver, não vai viver, gente. Você se aborrece, às vezes, num lugar, e se você ficar dias com aquele aborrecimento, você adoece. Você não vai desfrutar de nada do que você tem. Você não vai conseguir comer nada com sabor. Deu para entender bem aqui? Pode ter um carro, não desfruta, ter uma casa, não desfruta, ter uma boa comida, não desfruta, porque você está o quê? Com o coração sobrecarregado. Estou sendo claro aqui, gente? Porque o que está ligando você a outra pessoa é uma junta, o quê? Inflamada. E junta inflamada dói? Dói ou não dói? Dói e vai ficar doendo na tua vida o tempo todo. Então, airou por alguma coisa, dobra o joelho, pede a Deus para tirar, dorme, olha só, não se põe o quê? O sol. Então não é nem para dormir irado.
O sol está se pondo, eu tenho que me livrar dessa desgraça. É ou não é? Eu tenho que me livrar dessa doença, eu não posso dormir, eu não posso deitar com esse troço na minha cabeça, que nem dormir direito você vai. Estou sendo claro aqui, gente? Quem quer ser abençoado esse ano aqui? Então eu preciso estar tirando essas ligas, né, que me aproximam do próximo, da minha vida. Eu não posso deixar isso acontecer, não, para poder avançar, né? Aí, olha que uma coisa maravilhosa. Não deixe lugar ao. Então, se eu me irar e não me livrar da ira, estou dando lugar para quem? Como é que é dar lugar para ele? É você sentar no carro, você senta aqui do meu lado aqui, capeta. É você estar no teu trabalho e ele está do teu lado lá, isso mesmo aí. Aí vacilou, fica com ódio mesmo, continua. E se vinga também. O capeta fica assim ou não fica? Te envergonhou, te tratou mal. Caramba, que ingratidão. É assim que o capeta fica, está dando lugar para ele. Ele fica só no ouvidão lá, ó. O tempo da ponte de fazer lambança. Quantas pessoas não fazem besteira por causa disso? Estou sendo claro aqui, gente? Porque não consegue tirar do coração. O único prejudicado é aquele que é alvo do diabo, porque ele já está com ira. Não tira a ira do coração, não consegue perdoar, o capeta vai e entra. Aí aquilo que poderia, além de não viver bem, porque o diabo o tempo todo ali do lado, é ou não é verdade? Que deu lugar, né? Tá, deu lugar, está ali do lugarzinho. Vai sentar, vai dormir, o capeta dentro do lado. Não estou falando da esposa do esposo, não, tá vendo? Estou falando. Eu estou falando. Aleluia, nada. Não é aquele ser das trevas encarnou-se, não. Estou falando de. Né? Eu estou falando do capeta mesmo, né? Espiritual, que fica perturbando. E às vezes se coloca entre a esposa e o esposo. É ou não é? Entre dois amigos, dois irmãos, pai e filho, gente, né? Filha e mãe, se coloca no meio, o capeta fica ali, a ver no seu serviço. Uma coisa que poderia resolver, cria um problema sério. Estou sendo claro aqui, gente? Fala que uma outra. A verdade, ela é mais difícil, é complexa, mas vale a pena. Quem está entendendo, diga amém? Vale ou não vale? Vale, aí. Não dê lugar ao diabo. Aí, para mandar o diabo. Então, para mandar o diabo embora, aquele que furtava, não furta mais. Você pode furtar o tempo dos outros, sabia disso? Quem acha, às vezes a pessoa acha que você só vai furtar dinheiro, bens. Não, às vezes você furta o tempo, a paz, a paciência, a alegria. É ou não é verdade? Quem está entendendo? Às vezes a gente furta do outro. Você furta a alegria das pessoas. Você está ali, a pessoa está toda feliz, toda alegre, igual a irmã estava, não, vou receber um dinheirinho aí. Aí já vem um capeta, não vai dar certo, não. Está tentando furtar a alegria dela, tá ou não dá? O que é para fazer? Não, irmão, vai sim, vamos orar que vai dar certo. Vai atrasar a vida dos outros, para quê? Que prazer esse, gente, do capeta. É ou não é verdade? Se ela aceitasse, estava dando lugar para quem? O diabo. Aí sem fé é impossível agradar a Deus, a coisa não ia acontecer. Amém? Amém? Então, aí, então quem furtava não furta mais. Olha que coisa maravilhosa, né? Agora trabalha, antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver o quê? Necessidade. Aqui também aí Paulo também o apóstolo Paulo também já quis problema aí. Porque além do cara não furtar, agora tem que trabalhar aí. É que tem gente que tem dificuldade de trabalhar. Tem ou não tem, gente? Que fala em trabalho, parece que passou ortiga na pessoa, né? Não trabalha, tem dificuldade com trabalho. Não tem gente que é assim, gente, mas isso também cura. Porque a Bíblia diz que a preguiça é o que? É pecado de furtar. Olha só, está relacionado ali. A preguiça, o preguiçoso, ele furta também as coisas dos outros. Porque se ele não trabalha, está comendo. Está comendo de quem? Mas não, gente, vamos ser sinceros. Estou aqui lendo alguma coisa, mas cadê a luz? A luz alguém está pagando. Deu para entender bem, gente? Então aquele que não produz, ele está furtando de alguém. O que Paulo fala? Agora você vai fazer o quê? Trabalhar para ter e ainda poder o quê? Ajudar. A verdade. Confronta. Por isso que às vezes é difícil a verdade, porque ela confronta também.
Mas aqui só tem trabalhador, né? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia, nem todo mundo levantou a mão não, mas tudo bem. Glória a Deus. Mas é importante, né, Beato? A gente, né? Trabalhar, se não trabalhar, como é que faz? Então ali diz, além de você não furtar o tempo, a alegria, né? O vigor do outro, ainda tem que trabalhar, por quê? Para poder ser abençoado e abençoar a vida dos outros. Lá no Salmo 90, nos últimos versículos, Moisés, homem de Deus, ele fala o seguinte: Senhor, ele diz assim, abençoa as obras das nossas mãos. O que ele pede? Para abençoar o quê? Obra da mão. Ele não pede assim, me abençoa, não, ele fala, abençoa as obras da minha mão. Então, se você não tiver obra, Deus não pode abençoar. Glória a Deus, tem que ter o quê? Atividade, tem que ter atitude, tem que ter, não tem jeito. Olha o que Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu também. Então, trabalhar é de Deus ou do diabo, gente? É de Deus. E preguiça é de Deus ou do diabo? Ele não é bem preguiçoso não, tá? O diabo trabalha dia e noite, não é verdade, né? Ele quer impor preguiça para os outros, mas ele mesmo trabalha bastante, não é verdade? Amém? Quem está amarrando bem as estacas aí? Atendo. Glória a Deus. Olha o vínculo aqui, trabalhar para ajudar o irmão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. O que significa isso? Ainda diz aqui, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Presta bem atenção. Como às vezes a pessoa acha que só uma atitude ela vai entristecer o outro. Não, palavras que você fala pode entristecer o Espírito Santo. A mentira entristece? Falar mal do próximo entristece? Fazer fofoca entristece? Desanimar o outro quando está na dificuldade entristece? Às vezes tem gente que fala de maldade. Não só falei a verdade, mas aquela palavra que vai matar. Quem está entendendo aqui? Né? Aquela pessoa que quando você chega, a pessoa até fica desconcertada quando tu chega. Mas aí não dá para esconder que o veneno cai no... É ou não é? É ou não é? Quem está entendendo, diga amém. Fala com a pessoa, não fale nas costas dos outros, não fale mal das pessoas, entristece o Espírito Santo, não faça crítica. Sabe por quê? Jesus falou assim, ó, não julgueis para não ser o quê? Julgado, que é com a medida que julga, você é julgado. Com a medida que você mede, você é medido. Então, às vezes, o peixe morre pelo quê? Minha avó falava pela boca. Fala, mas o outro não está ouvindo, mas Deus está. Quem realmente você tem que se preocupar é Deus, não é com o outro. Aí julga o filho do outro, julga a esposa, julga o esposo, julga o trabalho, julga o talento. Quem entendeu aqui? É uma, né? Gente, parece juiz. Tiago fala isso. Tiago fala, não seja um juiz existe um só. Não é o caso de você ver o irmão no erro, na dificuldade, chamar a atenção para corrigi-lo, para ajudá-lo. Existe a diferença da intenção pela qual você fala alguma coisa. Fala comigo assim, palavra torpe é toda aquela que tem má intenção no coração. Entendeu bem, gente, a diferença aqui? Tem má intenção de prejudicar, é julgar por julgar, juízo temerário. Depois ele vem só por... Não, isso não pode me vincular ao meu próximo. Deus não vai estar nisso, eu não vou ser abençoado. Quando eu orar, Deus não vai me ouvir. E diz ali, não entristeçais do Espírito Santo, pela qual nós fomos selados. Ele está em mim, está em você. E ele está falando contigo, não faz isso, está feio. E a gente continua? Não pode. Quem está entendendo bem essa mensagem aqui? Amém? Então Deus quer que hoje a gente entenda uma coisa, o que me vincula ao meu próximo tem que ser coisas o quê? Coisas boas. Amém? Todas o quê? Boa. Aí vem lá. Toda amargura, estou terminando, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirado do meio de vós. Amém? Isso aí, mas em nome de Jesus. Porque não pode haver comunhão, não pode haver união com isso. Então, malícia, ira, aí, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós,
em oferta e sacrifício a Deus como um cheiro suave. Então, prostituição, impureza, avareza, nem se nomeia no nosso meio. Quem entendeu aqui? Nem torpeza, nem parvodice, nem chocarrice. Ou seja, às vezes fica naquela... Hoje fala que é bullying, né? Mas tem pessoas que realmente têm dificuldade, têm limitações. Aí vai ficar ali criando, né, estigma naquela pessoa. Quem está entendendo bem aqui? Todo mundo dança do mesmo jeito? Todo mundo canta do mesmo jeito? Não. Todo mundo age do mesmo jeito? Não. Nós somos diferentes uns dos outros. É por isso que é um corpo. Os dedos da mão são iguais? A mão faz o que o pé faz? Não. Então, cada um na sua, a amizade continua. Fala com a pessoa, cada um na sua, e a amizade continua. Amém? Quem está entendendo bem aqui? Então, olha como Deus ele age na nossa vida, né, através das nossas atitudes, né? Então aqui diz, porque nem bem sabeis diz que nenhum fornicador, impuro, avarento, qual idólatra tem herança no reino dos céus. Amém? Então aqui diz que nós devemos ser companheiros, né? Antes éramos trevas, agora somos luz. E o fruto do Espírito tem que estar na nossa vida. Amém? É isso que deve me ligar ao meu próximo. O amor, a paciência. Lá em Gálatas 5:22 a gente vai ler para a gente encerrar aqui. Diz assim, porque o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que deve me ligar ao meu irmão, tá? Deve ser o quê? Amor, a paz, a alegria, né? Está lá, olha lá, o amor, gozo, né? Que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, mansidão e fé e temperança. Isso é o que deve me ligar, tem que estar no meu coração isso. Porque se isso estiver no meu coração, eu vou agradar a Deus e agradar as pessoas. Quem entendeu até aqui? Deus quer que você seja abençoado grandemente esse ano. Mas tem que começar. Esse culto de quarta-feira, que é um culto inaugural das quartas-feiras, eu não poderia deixar de falar daquilo que nos liga uns aos outros, que nos liga a Deus. Quem entendeu bem aqui? Talvez a sua expectativa fosse chegar aqui, ó, você vai... Não é mágica. Se cumprir princípios, Deus cumpre a palavra dele na tua vida. Amém? Se seguir a direção de Deus, Deus vai te dar uma direção maravilhosa. Glória a Deus. Amém? Então, olha, presta bem atenção. O amor é o vínculo da perfeição. Então, se você está em falta com alguém, acerte. Que não vai transbordar se não acertar. Se você não consegue perdoar, perdoe. Se não consegue pedir perdão, peça. Se ainda tem ciúme, tira. Se tem inveja, manda embora. Se é avarento, não consegue ser, né, longânimo, não consegue ser solícito, não consegue ainda ajudar, tira a avareza do coração. Quem está entendendo essa mensagem aqui? Se ainda não tem temperança, domínio próprio, ainda é muito iracundo, qualquer coisa estoura, pavio curto. Quem já viu gente assim? Começa a treinar. Contar até 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil, não importa. Conta... Amém? Enche a boca d'água, mas cala a boca para não falar besteira. Amém ou não amém? Glória, tem aí uma... Ela falou que tem uma técnica aí que ela, quando vai falar, enche a boca d'água para não falar besteira. Porque nós precisamos entender uma coisa, que nós, para a gente encerrar aqui, Paulo disse, se não sair da nossa boca nenhuma palavra, o quê? Top. Isso é muito sério, tá? Na quarta-feira que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre a palavra. Mas Jesus ele fala assim, que nós todos seremos julgados por toda palavra frívola, à toa, que a gente julga sem importância, nós vamos ser julgados por ela. Então toma cuidado com aquilo que você fala, porque você pode estar sendo condenado. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Quem quer sair daqui mais abençoado hoje no nome de Jesus? Essas são as cordas que vão amarrar as estacas na tenda para Deus fazer você transbordar. São as juntas que nos ligam uns aos outros e ao corpo de Cristo para a gente poder prosperar. Amém? Então toda junta tem que ser saudável. O que é uma junta saudável? É uma junta, são sentimentos, emoções. Que sentimentos e emoções saudáveis? Amor, a paz, desejo bem-estar no meu próximo. Glória a Deus. O meu serviço, aquilo que eu presto para a igreja, que eu presto para o meu irmão, isso é que faz diferença em nome de Jesus. Queria que ficasse de pé nesse momento, para a gente orar ao Senhor hoje e entender uma coisa, Deus, Ele quer fazer você transbordar.
Mas é preciso amarrar bem essas estacas na tenda. Sabe por quê? Quem já viu uma tenda aí? Se a tenda não estiver amarrada, qualquer vento faz o quê? Leva. E sabe qual é o vínculo da perfeição? O amor. É a melhor corda que você tem para amarrar qualquer coisa. Quem entendeu bem aqui? É algo maravilhoso. Sabe? E não tem. E é um poder tão grande, o amor tão grande, que ele serviu para salvar a humanidade toda. O nosso Senhor Jesus, ele foi enviado aqui por amor ao vínculo que Deus teve conosco, com o Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, qual é o vínculo que o Pai tem com o pecador? Amor. Ele provou nisso com Jesus na cruz. E qual é o vínculo que o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos uns com os outros? Amor. Então não haverá melhor ajuste, não haverá melhor liga, melhor junta para nos unir do que o amor. O amor, ele faz tudo isso ali que a gente falou. Você não vai falar mal, você só vai falar bem, vai desejar o bem, vai perdoar, vai andar em paz. Quem entendeu bem essa mensagem aqui? Deus, ele quer abençoar a tua vida de maneira rica e poderosa. E esse ano promete para que você seja uma bênção. Glória a Deus. Você seja o quê? Uma bênção. Fala comigo assim, em nome de Jesus, no meu coração, na minha vida, eu vou ser a junta perfeita para me ligar aos meus irmãos, à minha igreja e àqueles que precisam. É o que Deus quer para a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar e te agradecer hoje pela palavra ministrada no nosso coração. Meu Pai, somos imperfeitos, nós erramos, meu Deus, meu Pai, não somos perfeitos, mas precisamos da tua ajuda, do teu socorro. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, para que nós possamos cada vez mais sermos compreensivos, sermos amáveis. Pai, temos entendimento das limitações do nosso próximo, que nós também temos limitações. E aí vai ficando mais leve, porque um vai se ligando ao outro em amor, em compreensão, em perdão, em alegria, em paz. E quando a gente vê, a vida abundante já se instalou na nossa vida. Por isso, Pai, que possamos fluir uns aos outros. Toda essa alegria, essa luz, essa paz que o Senhor tem no nosso coração. Que esse ano seja um ano de ricas e maravilhosas bênçãos para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.